Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar sobre o diabetes. Nós, como trabalhando também com medicina preventiva, vamos comentar para vocês o nosso aspecto, a parte laboratorial do diagnóstico do diabetes. É um exame simplesinho de ser feito, né? Hoje, até em farmácia, você pode fazer a glicemia ponta de dedo, que eu quero comentar uma partezinha sobre isso. Mas o grande diagnóstico é feito através de dosagens alteradas de glicemia. Considera-se hoje o nível de normalidade abaixo de 100 mg por decilitro. No entanto, considerado e levado para tratamento aqueles indivíduos que têm acima de 110 mg por decilitro em 3 dosagens consecutivas de glicemia alterada. Então, por exemplo, se tu faz hoje dá 120, faz daqui a 4 dias dá 130 e faz na terceira vez, dali 2 dias, e dá também uma alteração importante. O que é importante salientar isso? Mesmo pequenas alterações, é muito importante que o sujeito busque auxílio médico, né? Haja vista que esse descontrole, esse descompasso pode se tornar incontrolável muitas vezes. Lembrando, o que controla o diabetes? Existe um hormônio muito importante produzido no pâncreas, né? Um órgão fundamental no nosso organismo. Lá na cabeça do pâncreas existem células especializadas ali que produzem a insulina. Esse hormônio insulina, ele é quem ajuda o seu organismo a aproveitar o açúcar daquilo que você come. Tudo que você vai comer, não importa se um pezinho de alface, se um copo de refrigerante ou se uma carne, não importa, tudo aquilo que você consome, ele vira no teu organismo, né, através das reações químicas, glicemia, tá? E ao virar glicemia, você precisa desse hormônio, da insulina, para que essa glicemia seja aproveitada pelo seu organismo, né? Ele, através da ação da insulina, ele consegue, através dos receptores da célula lá, jogar a glicose para dentro da célula e isso aí ser aproveitado na forma de energia. Agora existe um parêntese nisso. Por algum motivo, e as pesquisas estão a fundo nisso, algumas insulinas não funcionam corretamente, né? Ela não funciona, e ela não funcionando diretamente, essa expressão dos receptores da célula acabam não funcionando direito. Então o que acontece? A glicose não consegue entrar para dentro da célula e ser aproveitada. Ela sobra, né? Sobra-se essa glicemia na corrente sanguínea, né? Isso é o famoso diabetes mellitus tipo 2, né? E o tipo 1 é quando a insulina não é produzida. Nasce com uma deficiência nas células de Langerhans da cabeça do pâncreas e esse sujeito não produz insulina suficiente. No tipo 2 não, ela produz insulina, mas de maneira ineficiente, né? Hoje nós temos um outro problema caminhando junto com a diabetes, que é a obesidade, né? Hoje nós trouxemos o alimento para dentro do nosso quarto, praticamente na geladeira. Então esse acesso ao alimento e o sedentarismo aliado a isso favoreceu, né, a incidência cada vez maior da obesidade. E essa obesidade favoreceu que aquela insulina que é produzida não haja corretamente, né? Ela não consegue ter a sua eficiência. Por ela não ter essa eficiência, o indivíduo acaba se tornando diabético. E aí existem uma série de tratamentos, existe uma série de dietas que são feitas, que muitas delas forçam o organismo a perder peso, né? E essa perca de peso, muitas vezes, em alguns casos, alguns estudos recentes, consegue se reverter os quadros de diabetes. É lógico que em quadros que estão no início do diagnóstico, no início de todo um tratamento, né? Agora, como é que eu posso relacionar isso com a obesidade e o diabetes aparecer nas pessoas? Eu gosto de citar um exemplo que é de um copo. Ele transborda e perde a sua eficiência, né? Essa insulina perde um paralelo, insulina o copo. E esse extravasamento a insulina acaba perdendo o efeito dela, ela não consegue trabalhar eficientemente, né? Então é por isso que a obesidade está ligada. Obesidade, excesso de calorias, excesso de glicemia, tá? Então o sujeito fala assim, eu tomo só refrigerante diet, eu não tomo refrigerante, eu tomo só suco. Não importa, tudo isso aliado, ele vai ser transformado em glicose. De que maneira? Através das reações químicas do seu organismo. E o que é importante você saber? Que quanto mais calorias você ingerir, pior vai ser para você controlar esses níveis de glicose. Tá bom? Mas, aproveitando o ensejo, eu gostaria de falar da glicemia ponta de dedo. O point of care, né, que muita gente tem um aparelhinho em casa ou participa de campanhas na rua e sempre tem os questionamentos.
Eu fui fazer uma campanha, o sujeito chega às vezes para a gente e fala assim, eu fui fazer uma campanha que estava acontecendo na praça e fui lá e dosei, furaram o meu dedo, fui lá e fiz a ponta de dedo e deu alterado a glicemia. Quando a gente fala desses níveis alterados, entre aspas, de glicemia na ponta do dedo, algumas ressalvas a gente precisa fazer. Por exemplo, jejum. Existe a condição de jejum ou não? Ela foi feita depois do almoço, antes do almoço, pós o jantar, antes do jantar, depois de um lanche? Quais as condições que ela foi feita? E além disso, quando a gente faz uma dosagem química no laboratório, bioquímica no laboratório, a gente usa um plasma purificado, só a parte líquida do sangue. Não há outros constituintes ali, principalmente na parte vermelha, na parte sólida do sangue, que poderia atrapalhar a dosagem aqui para nós na química. No entanto, o aparelhinho faz uma dosagem eletrônica, ele pega todos os elementos do sangue, inclusive ali o que tem ali na célula, na hemácia, ferro, cobre, outros elementos que em algumas situações podem alterar ou puxar os níveis para cima um pouquinho. Então o que eu quero dizer com isso? Às vezes essa alteração na ponta de dedo não se reflete no laboratório. Em torno de 10 a 20% há essa diferença entre dosagem química em laboratório e a dosagem no aparelhinho point of care no ponta de dedo. Isso é muito importante salientar. Outra questão também que é fundamental com relação ao aparelho já é para quem faz o controle habitualmente todo dia do diabetes. Então, às vezes o sujeito faz o controle do diabetes e dosa só aquela em jejum pela manhã. Levantou de manhã e faz a ponta do dedo. Mas, para quem é diabético, é importante que ele anote os valores dele de glicemia ao longo do dia dele. Então, por exemplo, quando ele tem uma crise de hipoglicemia, o diabético sofre muito com isso às vezes. Nessas crises de hipoglicemia, seria importante que ele fizesse um ponta de dedo para levar essa informação para o médico e, de repente, fazer um ajuste de medicação. O aparelhinho para o diabético é essa palavra que ele vai ser. Aquele que vai ajudar o médico a fazer esse ajuste de medicação. Então, muitas vezes é importante fazer 2 horas depois do almoço, 1 hora depois do jantar, variando conforme os horários que você toma a tua medicação. Tá? Bem importante salientar isso, ok? Ponta de dedo, que é feita em qualquer lugar, existe um valor de referência para aquilo? A Organização de Saúde já pensou nisso também e diz assim, que toda glicemia que está acima de 200 mg por decilitro ela precisa ser investigada. Então, em qualquer condição, comendo ou não, e você está passeando na rua e acabou de tomar um café e fez uma glicemia e ela está superior a 200, é importante que você faça uma complementação de exames, fazer tudo aquilo que é necessário para o diagnóstico. O acompanhamento do diabetes, dosagem de glicemia de jejum, dosagem de glicemia pós-prandial, hemoglobina glicada, que vai mostrar a frutosamina também, ela mostra como o seu organismo se comportou com relação à glicose num período esticado de tempo. Cada 3 meses, por exemplo, a hemoglobina, ela tem um valor de referência para aquilo. É uma troca, hemoglobina-glicose, hemoglobina-glicose. No diabético isso aqui fica descompensado, essa troca. E ele acaba tendo uma hemoglobina glicada um pouco elevada, que precisa também ser elucidada através das dosagens químicas. Tá bom? Inclua na sua rotina de laboratório, de seus exames que você precisa fazer, o exame de diabetes. É muito simples de ser feito isso. E não se apavore quando, em algum motivo, você for fazer, ou numa farmácia, ou numa campanha de rua, e fizer a glicemia, ela der acima de 110. Não precisa se apavorar com isso. Repete ela numa dosagem química, no sangue mesmo, para evitar qualquer tipo de transtorno. Não fique na dúvida, tá? É muito importante isso. Outra questão, para não deixar bem claro, o sujeito tem uma glicemia de 118, 121 e acha que ele vai controlar só com a boca aquilo. Sempre passa com ajuda médica nessa situação. Deu acima de 110, mesmo que for uma alteração mínima, já é importante que você busque o seu médico, aquele clínico que trata você, o teu médico de confiança, enfim, para que você possa, com ele, de repente adotar uma dieta alimentar diferenciada, de repente introduzir uma pequena medicação que pode ajustar os níveis para a normalidade e fazer com que você melhore. O diabetes ao longo prazo, ele pode fazer uma série de alterações no corpo, que leva à cegueira, que leva, por exemplo, à amputação de membros, principalmente os membros inferiores, que leva, por exemplo, a uma incidência maior dos AVCs, e ninguém de nós queremos enfrentar esse tipo de problema. Então, eu sugiro que você inclua aí na sua rotina de exames anuais o diabetes. Um exame super simples de ser feito, rápido, eficaz, que hoje até em farmácia você pode buscar esse auxílio. Tá bom? Fique com Deus, grande abraço e até o próximo vídeo.